Fala, rapaziada, tô vindo de Irajá, depois de desviar de umas balas perdidas aqui na Avenida Brasil, para trazer a análise do lançamento mais aguardado da Nintendo dos últimos anos. Nada menos que Metroid Prime 4. Então se liga na parada, vamos nessa. Metroid Prime 4 Beyond tá tentando ser mó brisa, tá ligado? Várias paradas diferentes ao mesmo tempo. Teve uns momentos que eu pensei, pô, esse é o Prime mais bravo desde o primeiro. E outros que pareciam mais fraquinho, mó vacila. Aquele hub de mundo aberto meio velharia, junto umas áreas show de boela, que revisitam de um jeito maneiraço aquela pegada clássica de exploração em primeira pessoa e tiro com mira, que a série é manjada. Os carinhas falantes saltam muito caô e dica demais, mas se salvam com os momentos de história que ficam na cabeça e umas personalidades até charmosas, que até um fã de Metroid das antigas que nem eu curti no final. E ainda bem que a Retro Studios se ligou que o importante é deixar a Samus no 01 dela, com bastante exploração na total isolação. Apesar de ter mais paradas que não funfam, muito mais dá certo, e o resultado é um retorno meio torto, mas no geral incrível, que atinge uns níveis absurdos dos melhores momentos. A história começa com a Samus se teletransportando do nada para o planeta Urso, e ela tenta dar um jeito de voltar para casa enquanto descobre a história da raça ancestral Lorne. A brisa dessa vez são os novos poderes psíquicos da Samus. Essas habilidades te deixam manipular uns objetos por telecinese e dão um up no arsenal padrão da Samus. Isso leva a uns desafios cabulosos, tipo ter que direcionar tiro carregado para acertar vários alvos, usar a bomba como projétil e aquela plataforma Morph Ball irada baseada em impulso. Os quebra-cabeças e os upgrades do traje são bons, mas apesar de meio déjà vu, saca? Eu curti amarradão usar as habilidades psíquicas para achar cada item escondido, mesmo que a maioria seja só um remixzinho de poderes antigos e não uma coisa original de verdade, saca? Lembro de poucas vezes que uma solução parecia mó novidade, mas tem um momento cinematográfico irado que se destaca. E pô, quando a gente tá falando da continuação de uma das trilogias mais aclamadas de todos os tempos, não dá pra reclamar muito que o jogo tá seguindo o roteiro de sempre. O combate também é exatamente o que tu espera de um Prime de hoje em dia. Mas não é só um Ctrl+C, Ctrl+V. Tu mira e atira enquanto anda de lado, como sempre, mas a Samus está muito gostosa de controlar aqui. Tem um dash rápido pra frente, pra trás, manobrabilidade melhorada quando ela sai da Morph Ball e acesso rápido ao visor. Tu também vai ganhar umas armas elementais maneiras que ajudam no combate e na exploração. Escolher a arma e ajustar a mira ainda é divertido pra caramba, mesmo depois de todos esses anos. Apesar de ser simples, o combate do Prime sempre funcionou melhor quando os confrontos são um plus para a exploração. O Prime 4 segue essa vibe na maior parte do tempo, botando inimigos novos que precisam de ferramentas diferentes para tu amassar. A parte chata é quando ele tenta imitar aquele shooter de corredor dos anos 2000, focando demais em ondas repetitivas de inimigos. Ossada demais! Pelo menos essas partes sempre acabam com algo emocionante, já que a seleção de bosses é uma mistura boa de monstros gigantes e tiroteios mano a mano. A nova motoca da Samus é a outra grande adição. A forma como ela é encaixada na história parece surpreendentemente natural e o controle é bom. Mas o que tu realmente vai usar ela pra fazer é um dos maiores tropeços de Prime 4. Tu vai ficar rodando pelo Soul Valley, que é tipo um hub desértico no meio das áreas principais. É tipo o Hyrule Field do Ocarina of Time. É quase todo vazio e sem graça. Aparecem os mesmos inimigos chatos enquanto tu pilota e tu só atira um projétil básico ou passa por cima deles. O Soul Valley nem é tão grande, então pelo menos não demora tanto para ir de um ponto A para um ponto B. O caô é que ele foi projetado como se o Hyrule Field do N64 tivesse visto o Great Plateau do Breath of the Wild falado, eu também consigo fazer isso, pô. Prime 4 se esforça pra caramba pra te fazer passar horas rodando por esse deserto sem sal só pra ver os créditos. Parece que tá tentando justificar ter colocado a moto no jogo. Tem um número mínimo de santuários no mapa, tipo Breath of the Wild, que tem upgrades opcionais. Os quebra-cabeças dentro desses santuários são ok, mas não dá alegria nenhuma achar eles. Parece que tentaram copiar a magia de mundo aberto do Zelda de forma superficial e não rolou. Isso não seria um problemão, mas Prime 4 amarrou um objetivo principal no deserto. A Samus tem que juntar a energia verde para guardar a história dos Liorn,
o que é uma ideia maneira. Mas, na hora do vamos ver, é só dirigir no automático e bater em qualquer cristal verde que tu vê por aí. É aquele tipo de encheção de linguiça pra esticar o tempo de jogo que tu já tava de saco cheio na época do último Metroid Prime. O Prime 4 ficaria muito mais amarrado sem essa missão ou até sem esse deserto chato todo. Longe de ser um deal breaker, já que essa missão aparece logo no início, ou seja, tu vai fazendo aos poucos enquanto segue pro próximo destino, mas que não é divertido nem é. A boa é que os lugares pra onde tu tá indo tem a atmosfera e a jogabilidade que tu esperava. Exploração solitária, tensa, em áreas lindíssimas, super bem feitas. E cada uma tem uma história de fundo detalhada para tu descobrir. Na estrutura, os mapas individuais são mais na pegada autocontida do Prime 2 e 3, e não aquela teia de aranha interligada do Prime 1. Eu fiquei amarradão de ver que esse formato preenche aquele vazio de Zelda 3D no meu coração, já que cada zona é tipo uma dungeon gigante. Explora, acha um upgrade chave, mata o chefe com ele e vaza. Não tô dizendo que não parece Metroid. Tem umas missões principais e vários itens opcionais que precisei voltar para pegar depois. É que essas duas séries sempre tiveram um DNA parecido, e Prime 4 tá mais perto do estilo Zelda. Cada local se garante sozinho, o que permite a Retro dar uma vibe única para cada um. Às vezes a Samus está sozinha e o jogo foca naquele terror sci-fi tense tipo Alien. E às vezes ela tá com companheiros da Federação Galáctica em cenas mais roteirizadas, que lembram uns clichês de ação dos Aliens. Essa mudança constante de gênero entre os níveis mantém o jogo fresco durante a maior parte do jogo. Nessas áreas dedicadas, Prime 4 se garante como o jogo mais bonito que a Nintendo já lançou. A diversão de arte fantástica de cair o queixo, com iluminação absurda, cenários lindos e a volta dos efeitos icônicos do visual da Samus. O áudio também tá brabo, com melodias maneiríssimas. Um ponto alto no começo é o Vault Fort, uma fábrica futurista gótica com uma trilha sonora rock pesada. É impressionante como a história do lugar tá misturada com o design das fases. Tu pode só ir passando pelas salas e curtir o layout complexo, ou tu pode escanear as máquinas e descobrir para que elas serviam, o que te dá um contexto irado que faz todo sentido quando tu vê tudo funcionando. Esses lugares parecem grandes, importantes e super bem planejados. Essa construção de mundo continua sendo uma parada especial em Metroid Prime. Cada região é bem linear, geralmente com só um caminho certo, mesmo que apareçam várias opções. Tipo, se tu entra numa sala com 3 portas, é provável que uma seja o save, a outra esteja bloqueada até tu pegar um upgrade novo e a outra é o caminho a seguir. Eu até acho que essa escolha cai bem pro Prime, deixando o jogo focar mais no clima, na tensão planejada e nas sequências distintas. Mas é uma pegada diferente do design não linear que a série Metroid ajudou a criar há mais de 30 anos. Essa decisão também faz do Prime 4 o melhor ponto de partida para quem tá chegando agora na série Metroid. Falando em gente nova, a maioria das regiões tem um dos companheiros da Federação Galáctica que viaja um tempo com a Samus antes de voltar pra base. Ainda bem que esses personagens são muito menos chatos do que o temi depois daquela parte de tutorial irritante que eu vi numa demo de preview. A presença limitada deles significa que eles não têm arcos de personagem incríveis, o que é um efeito colateral aceitável. Mas eles têm personalidades na maioria das vezes e dão uns pontos altos que dão uma identidade pro Prime 4. Ajuda que a dublagem e as animações faciais estão muito boas, outro avanço pra Nintendo. A escrita deles podia ser melhor, porque eles vivem apelando pra clichê de filme de ação. Ou soltam nos comentários que não combinam com a cena, tipo, eu não faço ideia do que a gente tá fazendo, mas parece que tá dando certo. Eu fico grato que eles geralmente não entregam a solução dos quebra-cabeças, mas eles dão um pitaco sobre pra onde ir ou o que fazer com mais frequência do que eu gostaria. Prime 4 tem umas dicas na tela que tu pode ligar. Por isso, eu queria muito poder desligar as dicas dos companheiros também. Quando vocês estão juntos numa missão, que é uma parte grande do jogo, algumas palavras parecem ossada também, tipo ter que esperar alguém te ajudar a abrir uma porta, ouvir as falas repetitivas de combate, ou ter que reviver eles sempre que caem. E embora a Prime 4 controle essas partes, sabendo a hora certa de largar de mão de vez, com vários trechos longos onde a Samus perde o sinal de rádio e ninguém pode encher o saco dela, tu passa mais da metade do jogo sozinho. Então, se tu é fã das antigas e curte a vibe de isolamento, tem de sobra aqui. No geral, os companheiros são toleráveis, embora alguns momentos fossem mais épicos se a Samus estivesse sozinha. A presença deles leva a umas cenas cinematográficas divertidas que não seriam possíveis de outra forma.
Um personagem que eu queria que tivesse aparecido mais é o Cyrox, o vilãozão, que não tem um papel tão grande na história quanto eu esperava. É outra parte mal desenvolvida do Prime 4, e parece que ele só tá ali por obrigação com aquela dica pós-créditos de Prime 3 de 2007. Em vez disso, a história foca muito mais na história dos Leone, que é bem interessante por si só, mas não compensa totalmente a sensação de que tá faltando alguma coisa. Não precisa ter poder psíquico para ver a ideia que o Metroid Prime 4 Beyond estava buscando. Ele tenta misturar a fórmula foda de Prime com uma história focada em personagens e um mundo hub grande para explorar. Ele não chega totalmente nesse objetivo ambicioso, com uma área de deserto aberto ultrapassada que parece só filler, e um elenco de personagens que tem tanto momentos memoráveis quanto bate-papo demais às vezes. Mas nada desses problemas chega perto de estragar o Prime 4, que ainda é um retorno excelente, graças a picos incríveis que são quase totalmente separados dos tropeços. Ele sabe a hora certa de deixar a Samus sozinha, e uma boa parte dessa aventura de 15 horas é passada com uma solidão atmosférica deliciosa. O jogo acerta nos elementos essenciais de Prime, que são especiais até hoje, com exploração tensa por locais assustadores, construção de mundo incrível, direção de arte brilhante, novidades nas habilidades clássicas e desempenho técnico impecável. Metroid Prime 4 Beyond é mó brisa, tem áreas incríveis e a Samus está controlando o brabo, mas o hub deserto e os companheiros falantes dão um mó vacilo e ficam de caô. No final, o jogo se garante na exploração tensa e gráficos absurdos, honrando o nome Metroid. É um retorno animal, apesar dos escorregões. Mesmo que uns elementos mal desenvolvidos impeçam ele de ser tão coeso quanto os antecessores, Prime 4 atinge níveis dignos no nome Metroid. Galera, é isso aí. Tá na hora de eu pegar o BRT lotado e me mandar. Mas antes, dá uma moral aí. Deixa um likezão bolado, se inscreva no canal, martela o sininho pra não ficar de fora das zoeiras. Deixa aí nos comentários se já jogaram esse GOT 2026. Até a próxima e valeu!